11h06. Bom dia para você. Agora o programa tá na pauta dentro do Temática. Aquele espaço de diálogo, né? Sempre aqui de segunda a sexta-feira na programação da tua Rádio São Francisco. Olha, ainda resultado da atividade que nós fazíamos durante o Temática principal, nós conversávamos sobre a questão dos resíduos em Caxias do Sul, a emergência climática. São temas novos para os quais a gente precisa se atentar, mas algumas atividades são ainda muito antigas, né? Temos demandas novas e algumas soluções que ainda são antigas, que a gente ainda está precisando aprender mais. Eu vou retomar a conversa com o diretor de operações da Codeca, o Ângelo Barcarolo, que se disponibilizou a conversar conosco. Já estou avisando que nós estamos em live também, além do rádio agora, já com a presença também do Pablo Carlotto, que é o nosso titular aqui, que fica à vontade, já também se tiver alguma ponderação, pergunta. Barcarolo, já está comigo? Tudo certo? Tudo certo, apostos, Beverly. Ótimo. Barcarolo, a gente tinha interrompido para dar sequência a partir de agora sobre uma questão, a gente sempre tem a barreira, né, financeira, a questão do dinheiro para fazer, sei lá, melhorias no sistema de containerização ou outras coisas que você, programas de conscientização de forma mais intensa, né? Tudo isso custa para o município, a gente sabe disso. Então é uma demanda muitas vezes que tem que ser planejada, que leva um tempo. Porém, Barcarolo, nós temos aí na nossa IPTU todos os anos um percentual bem importante do valor de IPTU, da nossa cota, né, de IPTU, que é da taxa de coleta de lixo. Então, a minha pergunta para ti é nesse sentido, né? Eu sei que talvez tu não tenha ainda toda a visão da Codeca, porque tu estavas numa outra autarquia, está chegando ali, mas é um funcionário de carreira, faz muito tempo que está no serviço executivo, né, como servidor, então conhece um pouco as dinâmicas do município. Nós pagamos alto a taxa de coleta para simplesmente coletar esses resíduos, e a gente está entendendo que eles não chegam onde deveriam chegar, e acaba que a gente tem duas entregas, né, que é a do Rincão das Flores, o aterro sanitário, e mais esse que vão para as associações, que a gente paga, mas ele não está sendo efetivo. Então, não está na hora de avaliar o custo-benefício desse valor que nós estamos pagando entre continuar coletando e, quem sabe, pensar num sistema melhor? Evidente, Beverly. E isso nós estamos fazendo por determinação do prefeito Adiló e do vice Nespolo. Nós temos um grupo de trabalho estudando toda a cadeia do lixo. Nós precisamos superar metas. Eu digo que nós precisamos avançar ainda mais, e muito. Estamos atrasados. Por quê? Nós precisamos transformar todo o lixo, as 420 toneladas dia que nós coletamos hoje, que é a produção de lixo em Caxias do Sul, estou falando isso em lixo doméstico, né? Nós precisamos fazer disso dinheiro, tá? Dinheiro, investimentos, energias renováveis. Nós precisamos trabalhar tanto na compostagem, nós precisamos trabalhar na geração de energia e do gás, por que não? O gás biometano, tá? Este é o caminho que nós precisamos perseguir, tá? Não tem volta, tá? Veja bem, nós temos um aterro aonde nós destinamos praticamente quase 50%, né, o que não vai para as recicladoras, para as cooperativas conveniadas com o município, assim reconhecidas, né, vai para o nosso CTR. E ainda o rejeito do que as cooperativas reciclam, né, faz a triagem ali, nós levamos para o aterro. Então, nós precisamos diminuir esta conta, tá? Nós precisamos diminuir, aumentar a eficiência e fazer do nosso lixo, transformar ele em receita para o município, tá? Veja bem, por que nós não podemos, se nós pegarmos a frota de veículos da Codeca, tá? E trabalharmos na questão do biometano, que a gente tenha veículos movidos a esta energia. A questão da compostagem, trabalhar com a questão, por que nós não podemos trabalhar com a agricultura, transformar o resíduo e indicar isso, né, incidir isso aos nossos agricultores e outras tantas alternativas técnicas e tecnológicas que estão aí mundo afora, né, que nós precisamos implementar. E eu tenho certeza
que, a partir desta decisão de governo, assim o faremos juntamente com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Outro fator importante que nós precisamos trabalhar em Caxias do Sul é o combate aos lixões irregulares, né? Nós temos pessoas descartando de forma descabida, eu diria até cometendo, diria não, é realidade, cometendo diariamente crime ambiental, né? Também nós estamos buscando, junto com um trabalho integrado com a Secretaria de Segurança, com a SEMA, com a Secretaria de Transportes, né, monitorar estes pontos, né? A partir dos próximos meses aí nós estaremos num trabalho forte, né, juntamente com estas secretarias, buscando o quê? Coibir e multar, né, aquelas pessoas que realmente estão fazendo isso na cidade, né, por N situações, N interesse, né, descartando principalmente em áreas de APP, em áreas de mata, né, e causando problemas aos recursos hídricos também ao município de Caxias do Sul. Nós Claro. Uhum. precisamos coibir e atuar fortemente nessas demandas também. Barcarolo, tem agora nessa semana aí a proposição do vereador Cristiano Becker, né, sobre o projeto de lei que ele apresentou, querendo encerrar as atividades daquelas pessoas que têm um carrinho, né, para recolhimento dos papelões e outros materiais. Normalmente não é só papelão, eles pegam plásticos também, mas é como ficou conhecido, né, os papeleiros. Como isso afeta o trabalho, por exemplo, da Codeca no sentido de quem vai fiscalizar, nesse caso seja aprovado, agora ele vai para análise de comissões e tudo mais, mas não é a primeira vez que se propõe alternativas, né, de coibir o descarte incorreto ou a presença desses, entre aspas, catadores que você mencionou. Eu confesso que eu não conheço a real exposição de motivos, né, do vereador Cristiano para poder expressar aqui a minha opinião, porque muitas vezes você distorce, né? Então eu não tenho conhecimento de qual que é o objetivo do projeto de lei, né? Mas tenho certeza que o vereador Cristiano está muito preocupado justamente com o que nós estamos falando aqui. A questão da catação, a questão da forma irregular que a cidade já está há muito tempo, né, dentro desta incidência, e aqui é importante ressaltar, nós não estamos aqui contrários a catadores ou a forma dessas pessoas precisam ter renda, oferir renda para ter seu sustento. O que nós precisamos buscar, na minha visão, é um equilíbrio, né? Trazer estes catadores para uma formalidade, né? Cadastrá-los, né? Vincularmos eles às associações assim reconhecidas, né? A oferir renda. Veja o que o município está fazendo ali, justamente as medidas que estão sendo tomadas junto à rua Cristóforo Randon. O município, né, locou espaços, locou pavilhões justamente para que estas pessoas saiam da total informalidade que estão ali na rua, causando N problemas, né, ambiental, visual, de mobilidade urbana, enfim, dentre outras ações também que estão ali intrínsecas essas questões que nós sabemos, né? Então, o que nós precisamos? Trabalhar fortemente nesta questão do equilíbrio com os catadores, tá? E tenho certeza que esse é o objetivo do projeto de lei que o vereador Cristiano está propondo. Entendi. Barcarola, a gente vai acompanhando, né? Alguma coisa que eu não tenha te perguntado sobre este assunto, né? Que era em especial a questão da reivindicação de melhoria do sistema de coleta, de destinação adequada, que foi proposto aí pela demanda cooperativa Paz e Bem na última segunda-feira, que você ainda queira mencionar? Eu tenho certeza, nós estamos em contato diário com o Tiago, né, que é o coordenador, e ele sabe muito bem do esforço que o município, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, juntamente com a Codeca, está atuando
frente à cadeia do lixo em relação às cooperativas, tá? Volto a frisar, o município está trabalhando dentro de alternativas, né? Como você mencionou, tudo envolve valores vultuosos em qualquer mudança. Nós estamos buscando, neste momento, o equilíbrio. É melhorar, ser mais eficiente com redução de custo, tratando a questão da cadeia do lixo, dos resíduos, né? E aqui não é só os resíduos domiciliares. Nós temos uma cadeia, por exemplo, da questão dos resíduos da construção civil, que também nós temos que ter uma atenção. Já estamos atrasados, né? Precisamos trabalhar com isso e encontrar alternativas de controle, onde o município tenha minimamente o controle de toda esta cadeia também, que dá para trabalhar num projeto social, juntamente para oferir renda, com toda a questão da construção civil, envolver o Sinduscom, envolver a Fundação de Assistência Social, enfim, nós estamos buscando, este grupo de trabalho está buscando esta formatação para apresentar ao governo, ao prefeito Adiló e ao vice Nesplo, e depois para a gente tomar o poder de decisão e encaminhamentos. Uhum. Barcarolo, tu sabes me dizer, não sei se tu tem esse dado, quantas associações de recicladores tem em Caxias do Sul hoje cadastradas e junto à Codeca que recebem o material? As que estão vinculadas ao PMGIRS, né, são de 12 a 13, assim Uhum. reconhecidas e nominadas em lei, né? Uhum, entendi. E mais a cooperativa, né? Então são 12 associações e uma cooperativa, é isso? Exata, a cooperativa está inserida neste contexto Já é, também. tá dentro dos Isso, 12, tá bom, entendi. isso, Tá certo. perfeito. Barcarolo, muito obrigada pela presença aqui, viu? Um forte abraço. Beverly, nós que agradecemos sempre à disposição e pedimos para a população que nos ajude a segregar, né, a conduzir a questão dos eletroeletrônicos imóveis sob demanda, né, por meio dos nossos canais da Codeca, fazer o agendamento e certamente nós vamos ampliar o nosso sistema de ecopontos e também nós precisamos ter uma política de educação ambiental diária, dia a dia. Tá certo. Até a próxima, Barcarolo. Tchau, tchau. Um abraço, tudo de bom. Valeu. Esse é o Ângelo Barcarolo, ele é o diretor de operações da Codeca, falou ao vivo conosco em resposta. Pablo, retomando o programa de hoje, que aliás vem bem com sinergia com o que a gente começou falando aqui, tem a ver com bom senso, com pressa, com saber fazer as coisas, participar dos processos. Bom dia, Pablito. Tudo Bom bem? dia, Bever. Bom dia a todos que nos acompanham através dos multimeios em que a rádio chega aos universos outros que estão pelo mundo. Saudade do Pablito. Semana passada ele estava viajando, essa semana é o Gasparim viajando, né? A gente Sim, se a reversa. gente se ainda. Isso aqui é organização, né? Isso aqui é A gente se organização. reversa. Pablo, a gente trouxe esse assunto da questão dos resíduos, né? Eu vou usar ainda o termo lixo, que é um termo que todo mundo conhece, embora ele não seja adequado, né? O adequado são resíduos, né? Não existe lixo, tudo pode... Não existe lixo. Lixo é um conceito de que a gente colocaria fora, mas como a gente sabe que não existe fora, não existe fora. Não existe. É fora da minha casa, mas é dentro do planeta. Tudo que vai ser fora, sucessivamente, vai continuar dentro do planeta. Por isso que a gente fala de resíduos, né? Mas estou usando esse termo mais coloquial e me desculpando por ele para que todo mundo compreenda o que nós estamos falando. Nessa segunda-feira, o Thiago Pavelski, que é o presidente da cooperativa Paz e Bem, ele fez um vídeo, né? E a gente rodou aqui o áudio ontem desse vídeo, mostrando imagens de 70 toneladas de resíduos que chegaram dos caminhões da Codeca, que vão deixar, eles recolhem dos Sim. amarelos e levaram, distribuem em outras associações de recicladores e também na cooperativa, deixaram lá 70 toneladas na segunda-feira. Como tivemos dias de chuva, de situações complicadas do clima, 50%, de acordo com o que ele nos falou hoje, voltou para aterro sanitário, ou seja, a população fez um esforço. Eu, você, todo mundo fez um esforço de separar em casa, de guardar, de ir até o amarelo, de colocar lá dentro, né? E, claro, a gente sabe que, assim como eu e você talvez fizemos esse esforço, teve lá alguém que misturou, né? O azul, o verde estava cheio,
se irrita, bota o Bota orgânico no... junto com o amarelo. A gente sabe que tem essas Sim. pessoas. Mas, no geral, é muito mais gente fazendo a separação correta e usando aquilo. Só que daí é um trabalho que morreu ali. Tava a tampa aberta, alagou, misturou, enfim, não deu para aproveitar 50%. Então, 50% a gente paga 2 vezes, resumindo a ópera. Eu e você pagamos nosso IPTU para a Codeca recolher, levar até as associações. Em tese, terminaria ali o trabalho da Codeca, mas não termina. Aquilo que não pode ser vendido, aquilo que não pode ser aproveitado, a Codeca tem que voltar lá, pegar e voltar para o aterro sanitário. Já parou para pensar nisso? Eu tenho pensado nisso também por uma outra questão, Bever. Nós somos uma cidade que temos um tanto quanto de habitações verticais, ou seja, condomínios. E quem mora em condomínio sabe muito bem de que ao pagar condomínio, também paga taxa de água, esgoto, lixo e etc e tal. Ou Tu paga o seja, seu e tu paga o do condomínio. ou seja, tem uma entrada no município não só do IPTU em vista da Codeca, certo? Mas também dessas taxas de condomínio também, certo? Então, creio eu que eu não queria me delongar nisso, porque eu sou um pouco muito crítico quanto a essa questão, que Caxias do Sul nós sempre temos, repetidas vezes, uma gestão pública aquém do grande cidade que nós somos, certo? O grande município que nós somos. Sempre me parece de que a Prefeitura de Caxias do Sul é uma prefeitura que pensa como se fosse uma cidadezinha pequenininha, bem pequena, como se fosse uma aldeia, certo? Então é só sempre correndo atrás da história. E quando a gente ouve uma pessoa que fala mais como filósofo, mais como político e menos como gestor público, é um pouco... Aí se entende um pouco também, Bever, o grande estardalhaço que teve ontem e hoje nas redes sociais por conta daquele projeto de lei do vereador, certo? E que ainda vai render muito, sabe? É uma desproporção, quando poderia fazer todo um trabalho que é sério e que já se faz, mas deveria se fazer pelo tamanho da cidade, certo? E não fazer um ou outro caso ali para depois ter só uma amostragem de que se fez alguma coisa. A proposta do vereador Cristiano Becker já repercutiu de ontem para hoje, né? Mas para quem talvez ainda não sabia, ele propõe uma retirada do quadrilátero central da atividade, né, dos papeleiros, entre aspas, aqueles carroceiros, aquelas pessoas que carregam um carrinho com tração humana, ou seja, uma pessoa puxando um carrinho e que vão recolhendo lá nas lixeiras seletivas aquilo que para eles é interessante. Não é só papel, né? Eles levam muito plástico também. Será que o projeto de lei dele prevê que a Codeca vai redobrar os seus horários de coleta? Na verdade, o projeto todo eu não abri, Pablo, mas assim, a preocupação principal, o cerne, não é o lixo. O cerne do projeto é evitar a questão da mobilidade, porque em tese Da essas pessoas, essas pessoas elas acabam sendo agentes de trânsito. Mas aí Bever, também pode ser feita, sabe o quê? Uma sugestão, né? A Prefeitura de Caxias do Sul chama o CDL, conversa com o CDL e coloca uma normativa, horários que os lojistas deverão colocar as caixas de papelão no meio do caminho, certo? Porque senão, pensa, um lojista que recebe os produtos de manhã cedo, Bever, e coloca as caixas de papelão e vai ficar depois o resto do dia, porque a Codeca só faz a coleta na madrugada, pensa como é que fica. Entende? Então, que os lojistas, as empresas, os escritórios coloquem essa demanda de papelões e coisa assim no final do dia, porque é à noite que a Codeca vai recolher aquilo. Hoje nós temos vários pontos, farmácias, por exemplo, com um monte de caixinhas e coisa assim, que colocam 9 horas, 10 horas da manhã, quando estão abrindo ali o estabelecimento, já colocam na rua, porque tem que criar espaço. Hoje em dia, a maioria das lojas quase não tem espaço interno, Beber. Então, eu sei disso também. Então, já se coloca na rua. Só que vai ser recolhido tirando os papeleiros, só vai ser recolhido depois na madrugada. E aí, como é que fica? Certo? Então, que se coloque também um horário para os papeleiros recolherem a coisa. Agora, tirar os papeleiros, tirar aí essa fonte de renda desse povo e coisas assim, normativas outras que também possam ser feitas, possam também criar, por exemplo, carrinhos diferenciados para a coleta,
coleta, quer tirar do cartão postal da cidade, que é a Avenida Júlio, então que se faça uma demanda quanto a isso, converse com os papeleiros. Hoje em dia não é difícil, hoje em dia a prefeitura sabe aonde eles dormem, sabe onde eles se encontram. Vai lá conversar. Alguém da prefeitura faz um diálogo com eles lá no local onde eles têm os carrinhos, que eles se encontram à noite e na madrugada. Uhum. Uma coisa que me parece, assim, que foi dito, né, pelo Barcarolo, que na verdade ele é o diretor de operações, Sim, né? sim. Ele cuida dessa questão da operacionalidade, né? Até porque o próprio diretor-presidente da Codeca hoje estava com uma agenda Sim. e a gente pediu porque era uma demanda urgente, precisava ter uma Aham. resposta, né? Mas, de qualquer forma, é preciso colocar na mesa da fraternidade os entes que atuam na cadeia. Então, tem que trazer representantes da população, tem que trazer a gestão pública nas esferas. Tem uma parte, né, do problema que é da Codeca, tem uma parte do problema que é da mobilidade urbana do trânsito, tem uma parte do problema que é com a SEMA, né, foi dito várias vezes aqui. Tem uma parte que é do desenvolvimento econômico, porque gera emprego e renda, não tem jeito, precisa sim. olhar para isso também. E tem uma parte que é dessas pessoas que são os agentes, sejam da cooperativa, um representante de associações. Por que eu estou falando isso, Pablo? Porque muitas vezes fica só num lado a discussão. Precisa olhar o que facilita a vida, por exemplo, de quem vai lá fazer a triagem. O Tiago, que é o representante de quem faz a triagem em Caxias do Sul, ele deu soluções extremamente práticas. Sim, práticas. Nada de difícil de fazer pelo que ele falou, né? Claro, tem coisas que levam tempo, mas elas precisam começar de alguma maneira, né? Acho que tem um outro ponto também, Beverly, que a nossa região, Caxias do Sul, enfim, a Serra Gaúcha, e hoje já podemos dizer a região metropolitana da Serra Gaúcha, já pode pensar e articular junto, entende, um destino de resíduos. Até mesmo indo de encontro ao que o Barcarolo falou ali sobre a questão do gás, sobre uma série de elementos que pode ser além do reutilizar, porque tem certos resíduos que não tem como reutilizar. Certo? E também a gente não pode pensar numa cidade e uma região tão grande como a nossa, Bever, só aterros, só aterros, só aterros. Será que existe só essa alternativa de aterros? Até porque não vai dar conta, né? Não vai dar conta. Sabe? Quem viaja pelo mundo sabe que existem outras. E outra, sabe? né, Pablo, quando a gente pensa em aterro, é uma solução pela metade, né? Porque pensa bem, as águas, elas mostraram que elas levam tudo que tiver pela frente, inclusive o que tiver no aterro, que não deu tempo, né, de dissolver, que não virou churume, aquilo que está por cima, a gente sabe que são toneladas e toneladas e toneladas. A gente viu agora no ano passado, né, o que foi nas cidades mais afetadas. Aqueles entulhos foram indo junto com as águas. Então não dá para deixar, não dá para pensar nisso como uma solução, ou mesmo é uma solução que ao fazê-la, precisamos pensar, e agora? José, quando vier uma enxurrada, o que a gente vai fazer com aquilo que vai ser movimentado de lá também, né, Pablo? Então, enfim, são muitas questões. Hoje, Bever, não sei se você percebeu de que quase tudo que a gente compra, até pelo e-commerce, sabe? 30% em média é material que você não vai utilizar. É embrulho, é caixa, é plástico, é isso e aquilo, e que de fato geram uma quantia de resíduos até não querer mais, sabe? Porque eu vejo pelos meus hábitos, eu vejo pelos hábitos dos meus vizinhos, do condomínio onde eu moro, do bairro onde eu moro, e eu fico projetando isso enquanto cidade. Deve ser uma loucura. A Codeca, que já é pioneira, já foi pioneira em tantas coisas, sabe? E creio que tem que dar um passo maior em vista não só da cidade, que já tem proporções grandes, mas o potencial da região. Uma coisa é certa, Pablo, o que a gente não vê, a gente não sente. Nós precisamos, como pessoas, começar a se organizar para visitar o aterro sanitário Rincão das Flores. Até tem visitas continuadas, guiadas. A gente precisa conhecer o trabalho dessas recicladoras, da cooperativa, que é um lugar portas abertas. Organizar grupos, Pablo, e ir para conhecer. Porque quando a gente conhece, a gente fica tão impactado que muda o nosso jeito de pensar a reciclagem, a destinação adequada ou não, muda totalmente. Quando a gente vê aquilo, a gente muda. Então, a gente precisa, as escolas precisam fazer mais visitas, precisam tirar um período pedagógico lá do seu currículo para fazer visita. É a experiência que talvez seja a grande mola transformadora, né, Pablo? Exato. Pablo, eu vou fazer o seguinte, são 11h31.
Então a gente Já? começou o Já programa é. por aqui, a gente vai dar uma paradinha, tá bom? Uma Vamos fazer um pausa. intervalo agora. E na sequência a gente volta com o tema do programa de hoje, que especificamente tem a ver. Eu nem vou dar muitas delongas, vou fazer um intervalo rapidinho. E na sequência a gente já está de volta. Fique conosco aqui no Tá na Pauta de hoje. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Para todo gaúcho dormir bem neste inverno, o governo do estado promove a campanha Aquece RS. O inverno já chegou, tá na hora de doar fronha, lençol, toalha bem fofinha e também coberta quentinha. Vem ajudar agora a deixar o frio lá fora. Precisamos arrecadar lençóis, fronhas, toalhas de banho e de rosto, além de cobertores para aquecer e dar conforto a quem mais precisa. Divulgue, incentive, doe e vamos juntos ajudar a aquecer todos os gaúchos hoje e no futuro. Acesse defesacivil.rs.gov.br e saiba como doar. Aquece RS, uma campanha do governo do Rio Grande do Sul. A solidariedade nos une. 11h33. Dia 1º de agosto, sexta, às 8 da noite, tem jantar italiano no Salão dos Capuchinhos, celebrando os 150 anos da imigração italiana. No cardápio, codorna, galeto, porco, coelho, fortaia, polenta mole, macarrão, maionese, salada com bacon, vinho, pão e café com biscoito. E a festa segue com o grupo Nentepai del Filó, de Farroupilha. Ingressos a R$100 na Secretaria Paroquial dos Capuchinhos. Informações 99983-6066. 1 grau. Você está online? Há quanto tempo? Adolescentes pisam em ovos, buscam controle sobre sua imagem online, muitas vezes encobrindo problemas reais para evitar julgamentos. Incentivar a sociabilidade offline pode ajudar os jovens a encontrar grupos com interesses semelhantes e desenvolver amizades reais. A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Boa Rádio. Neste domingo, gente nossa vai estar ao vivo no Kerbfest da Associação Germânica de Caxias do Sul, Salão da Comunidade São Romédio, com a apresentação de Romualdo Corlatti. 10h30, culto ecumênico. Meio-dia, almoço, batata com cebola frita, macarrão, carne de porco, galeto, linguiça, saladas diversas, cuca, pão. E às 15h30, café com cuca. 14 horas, diversas atrações, animação, banda Luar de Montenegro. Ingressos adulto 95 e de 5 a 12 anos R$50. Reserva com Nair Kine, 3222-2704. Projeto Gente Nossa, da tua Rádio São Francisco. Patrocínio Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se na Agrimar. Você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar o seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café, que tudo vai dar certo. Super Andreaça, tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Prefeitura de Caxias, Sortidos Orquídea, perfeito para compartilhar. O papo rende e o biscoito também. Priorize o bem-estar dos seus colaboradores e familiares com o Prime, o novo plano do Círculo Saúde. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h36, de volta com o programa Tá na Pauta de hoje. Eu, Beverly Rocha, Pablo Carlotto, ele que é professor de carreira,
coordenador mundial dos leigos missionários escalabrinianos, emprestando seu saber aqui para a gente dialogar. Olha que chique, né? Emprestando seu saber. Nossa, com fui um longe. vocabulário desse, agora vou ter que me puxar. Foi longe. Pablo, a proposta do programa de hoje, ela estava mais em sinergia com a questão de um tempo, marcado por um tempo, que não quer viver os processos. A gente quer as coisas prontas, entregue na porta, magicamente. Não quer sofrer as dores. Para ontem. Tudo para ontem. E a gente não tolera mais a frustração, né? Não tolera a tristeza. A gente não tolera uma sociedade do prazer, né? É claro que tem vários estudiosos que deram muitos nomes a tudo isso, mas na prática é isso que nós estamos vivendo. A gente precisa retomar, né, este lugar que é o lugar de viver o processo e achar bom. Achar bom viver o processo. Achar bom entender como as coisas funcionam, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa pós-modernidade, que é o nome dado ao período que nós estamos vivendo, né? É a pós-modernidade, alguns autores já falam dessa maneira, tempos líquidos. E como a gente pode, digamos assim, encontrar a nossa mão para avançar. Porque é público notório. Nós não encontramos a mão ainda, né, Pablo? Não encontramos e creio eu que nós estamos agora vivendo um tempo em que começa a pipocar aqui e acolá situações muito limites dessa configuração de mundo que nós estamos imergindo, na verdade, que a gente está sendo sugado, sendo levado, e como manter a nossa essência, como manter a essência humana, como preservar os valores, enfim, de modo geral. Se eu fosse resumir esse tempo em uma palavra, sabe como é que eu diria? O tempo do sem noção. Sem noção. Os sem noção tomaram conta. Sem noção, mas é um sem noção, não da apatia. Sim, mas exatamente. É um sem noção reativo. Exatamente. Porque justamente um sem noção que faz. Quando você mandou a pauta hoje de manhã, logo bem cedo, e eu ali curtindo aquela friaca terrível do sair do berço e disse, meu Deus, eu vou voltar para a cama, eu me deparei com uma notícia que eu disse, meu Deus do céu, olha só a que ponto nós estamos. Sobre aquele menino de 14 anos do Rio de Janeiro, que matou o pai, a mãe e o irmão e fez a namorada, mais de 2.000 quilômetros longe, acompanhou. Ao ele ser preso, ao ela ser preso, não demonstraram nenhuma vírgula de arrependimento. E ele, com 14 anos, tem esse relacionamento com ela virtual há 6 anos. Ou seja, ele começou perto dos 8 anos, um pouquinho depois dos 8 anos. Veja bem, Beverly, hoje nós estamos imersos a um mundo em que a gente, de repente, nós que somos do milênio passado, nós que vivemos os valores da família, da religião, da sociedade, das coisas, né, de ser correto, de buscar a ética, de viver pautado na moral, de ter os valores religiosos assimilados e tal, tudo, estamos agora a contemplar, a se sujeitar e a protagonizar, de repente, uma sociedade para a qual a gente não foi preparado, certo, Bever? Entende? Então, as nossas sensibilidades, seja a nossa sensibilidade com a natureza, com os resíduos, a nossa sensibilidade para com o outro, com as dores do outro, para as guerras do mundo e tal, tudo, estão completamente numa outra ordem. Não que estejamos aquém ou além, não. A questão é de que, há um tempo atrás, nós estávamos alinhados como sociedade, frente a isso. Sonho de paz, a questão da percepção sobre a realidade, as fontes que trazem elementos sobre a realidade. Estávamos alinhados porque tínhamos quase tudo comum, certo? Todo mundo assistia o mesmo canal, a maioria, todo mundo assistia os mesmos programas de rádio, todo mundo lia os mesmos jornais, todo mundo, certo? Hoje não. Hoje, cada pessoa, e dentro da mesma família, o pai, a mãe e tal, tudo, estão bebendo, estão alimentando a sua cosmovisão, suas crenças, suas formas de ver o mundo, de formas absolutamente distintas. E às vezes morando na mesma casa. Isso, morando na mesma casa. Absolutamente distintas, sabe? A quem, além e para todas as possibilidades, certo? Até poderíamos citar aqui, assim, abriram a caixa de Pandora, mas daí teríamos que explicar muito bem isso para as pessoas entenderem e tal, tudo. Mas, Beverly, a questão é que estejamos nós agora, tenhamos nós a idade que tivermos.
mais do que nunca, Beverly, a gente não pode mais deixar a vida no automático. A gente não pode mais dizer assim, não, deixa a vida me levar, eu faço isso, depois eu faço aquilo. Não, você tem que ter propósito. Você tem que ter prioridades. Você tem que ter estratégias. Porque senão, daqui a pouco, Beverly, você, eu e quem está nos ouvindo, será mais uma pessoa nesse caldeirão da perda de sentido. Você não está mais saboreando o que você está comendo, você não está mais prestando atenção naquilo que você está fazendo e você está perdendo a tua essência. Você está num efeito zumbi da existência, certo? E daqui a pouco, Beverly, o teu lado animal, me perdoem os animais, você vai agir mais por instinto do que por princípios humanos de civilidade, de valores, de ética, de moral e tal. Se nós olharmos hoje, Beverly, a maioria dos comentários das pessoas nas redes sociais já se tem nuances seríssimas desse comportamento anômalo. Ou seja, um comportamento para o qual nós, enquanto coletividade, não fomos preparados, não tem hoje, Beverly, uma escola, uma religião ou um meio de mídia e coisa assim, pautando o equilíbrio. Estão na agenda falando sobre isso. Falar sobre uma coisa, Beverly, não significa dizer que você se transformou. Eu ouvir meia hora uma palestra sobre valores. Isso não significa dizer que você tem valores depois, certo? Eu fiz um retiro maravilhoso no final de semana, me emocionei, todo mundo se emocionou, a gente se abraçou e tal. Nossa, que maravilha. Chorei. Não quer dizer que na segunda-feira você, ao sair do teu condomínio, ao entrar na empresa que tu trabalha, você vai ser mais humano, você vai ser mais espiritualizado e tal. Não, por quê? Porque tudo na vida tem processos. E nós não estamos abraçando os processos de maturação. Hoje nós não estamos permitindo ao nosso próprio organismo o tempo para se alimentar, abstrair todos os nutrientes do que a gente se alimentou, ter sua pausa de descanso para uma outra refeição. A gente está sempre com a boca cheia. E sempre também, Beverly, com ideias. E a gente quer mais uma ideia. A gente nem degustou uma ideia, a gente nem assimilou, nem confrontou com as outras ideias que a gente já digamos assim, cristalizou na nossa forma de ser. Não, quero mais coisa. Agora eu quero ler o próximo livro. Agora eu quero o próximo vídeo. Agora o próximo Twitter. Agora... E aí vem os quadros de ansiedade, estresse. E a teclinha do acelerar, hein, Paulo? E tal, tudo. Tomei o remédio, mas o remédio não fez efeito. Qual é o problema? Será que esse remédio é fake? O remédio também é fake? Vou tomar um outro. Não, calma lá, tu tem 4 horas, 6 horas, 8 horas para tomar o próximo. Mas não está sendo efeito. Não, você não está percebendo por quê? Porque você está num looping daqueles enorme. Veja bem, Beverly, esse é o mundinho que a gente está vivendo. Esse é o mundão que nós estamos vivendo. Aí eu te pergunto, Beverly, até que ponto nós, hoje, ser humano, de fato, estamos vivenciando aquilo que nos é oportunizado a cada dia? Tu sabe, Pablo, eu estava essa semana não, ontem especificamente, porque essa semana é terça, né? Ontem especificamente eu recebi um áudio de uma pessoa e volta e meia eu vou escutar áudio perto de outras pessoas e me dizem, acelera, bota no 1,5, bota no 2, se tivesse 3, bota no 3, né? Claro, tem situações que a gente precisa acelerar, né? Mas a gente perdeu a mão de quando é uma e quando é outra. Então, a gente começou a usar recursos para coisas que não estão adequados, né? Enfim, eu quero dizer que daí tu ouve mais acelerado. Eu observei essa pessoa me dizendo, né? Ouve acelerado, ela ouviu acelerado e aí no final ela teve que ouvir de novo, porque uma das informações que ela queria se perdeu ou ela não ouviu com precisão. E aí eu fiquei pensando cá com os meus botões, o que adianta, Pablo, você ouvir acelerado e não ouvir com qualidade? Né? Então, a gente, não quero aqui fazer alusão de que não se usa os recursos, mas a gente está assim, a gente ouve uma vez, faz uma vez, mas não fez bem feito, não entendeu bem o mecanismo, não parou para escutar bem, não assimilou bem. Isso faz a gente lembrar que os processos, eles precisam ser vividos. Hoje mesmo de manhã, eu acabei gravando um vídeo, Pablo, acabou que deu bem isso que você falou, sabe? Que a gente precisa entender que para você se transformar numa borboleta,
você tem que passar pelo processo do casulo. Você primeiro tem que se identificar como lagarta, saber, eu sou uma lagarta. Eu sou uma lagarta, agora eu não quero mais ser uma lagarta, eu vou passar pelo casulo, vou sentir dores, porque dói se transformar em borboleta. E depois eu vou me transformar numa borboleta e vou voar, porque a borboleta foi feita para isso, né? Então, veja que as pessoas não querem mais isso, e elas estão comprando conhecimento, elas estão comprando ética, elas estão comprando coisas que não são compráveis. Não dá para comprar noção, bom senso, não dá. Ou você adquire, ou você não adquire. É isso, né? Não é uma questão de ter ou não dinheiro para comprar, porque parece que tudo está ligado com isso. Os ouvintes estão participando, o Adriano manda um abraço aqui pelo programa para a mãe dele, a Dona Rosa, e ele mandou um cardzinho aqui da evolução da temperatura para a semana. O mar não tá para peixe, né? Era da gelo. O mar não tá para peixe. O José da La Rosa também está acompanhando. A Vilani Maia, que é nossa ouvinte querida, ela diz o seguinte, olha, o Benê, ela é a vovó do Benê, lembra do Benezinho? Sim, né? sim. Aquele menininho da leitura. Diz, o Benê tá dodói, né? 10 dias hoje. Senhor. Oh, queridinho. Um abraço pro Benê, melhoras. A Eleda Espediorim também, né? Tá conosco aqui. Ela brincou, cadê o guri? Cadê o guri? Acho que era tu. Era eu ou é o Gasparim? Será que é o Gasparim? Não sei. Vamos deixar quieto, né? O seu Pablo tá aqui, Eleda. A Vilminha também tá acompanhando lá do bairro Desvio Risso, acompanhou. Quem tá conosco também é o Sérgio. A Beatriz Tessari Vivan também acompanhando aqui o programa. Tem uma galera participando. Deixa eu ver quem mais aqui. O Tony Valinha até me mandou, Pablo, um vídeo de uma situação lá em Curitiba sobre uma campanha de conscientização ambiental, mas eu vou ter que olhar com mais calma depois, tá bom, Tony? Obrigada pela ajuda. A Marlene, aqui de Caxias do Sul, ela disse que teve uma época, Pablo, que o SAMAI fazia um teatro nas escolas junto com a prefeitura. Isso, eu lembro disso. Sobre a separação do lixo, né? Tá falando aqui da importância dessas a educação campanhas. ambiental hoje é visto também como a ecologia integral, tem que trabalhar mais. Não significa que foi trabalhado lá nos anos 90, início dos anos 2000, agora todo mundo assimilou. Tem que se voltar a trabalhar, não só nas escolas, porque às vezes a gente pensa que é só a escola que vai. Não, hoje em dia, abertura de qualquer evento, 2 minutinhos, no cinema, 2 minutinhos, nem 2 minutinhos dá para fazer um toque sobre a questão da reciclagem, a questão do destino dos resíduos e coisas assim. É uma época, Pablo, que ao mesmo tempo que a gente está reconhecendo que, eu disse, né, parafraseando assim, o tempo de sem noção, né, que a gente está meio fora da casinha, né, a gente está, todos nós somos levados a ser apressados demais, a gente confunde pressa com velocidade, não sabe mais quando é uma coisa, quando é outra, a gente não sabe lidar com frustração, a gente quer tudo para ontem, quer tudo na porta da gente. É uma coisa que não combina com o mundo que a gente está vivendo. Ok, isso posto, ao mesmo tempo é uma época também que a gente precisa ter bandeiras. A gente precisa ter as nossas bandeiras. Eu defendo o quê? Quais são as minhas bandeiras, não de vida, não só o meu umbigo, sabe? Quais são as coisas que eu defendo? Quais são as coisas que me são caras, que me são inegociáveis? O meio ambiente, Pablo, deveria ser de todo mundo. De todo mundo. De todo mundo. E a gente precisa levantar essas bandeiras, né? E dizer, eu defendo. Uma coisa que eu acho interessante é que muitas pessoas não falam, eu sou cristão. Não quero dizer que você tem que falar em todos os momentos, Sim. mas você tem que ter clareza disso. Quais são os princípios que, como cristão, você tem que são inegociáveis? E você vive de acordo com eles? Quais são os princípios de família que para você são inegociáveis? Você vive de acordo com eles? As pessoas da tua família sabem quais são esses princípios? Porque não adianta só você saber. Você tem que agir de acordo com ele e em alguns momentos você tem que dizer, você tem que professar. É isso aqui que eu defendo, isso aqui é inegociável. Eu vivo aceitando que os outros fofoqueiem de pessoas conhecidas. Se eu permito que isso aconteça perto de mim, então eu sou um fofoqueiro também. Sabe? E é um comportamento da gente que vai dizendo. Então, não é só não concordar com injustiça, não compactuar com ela. Exato. Né? Vejo que é um período que a gente tem que instaurar a reeducação. A reeducação alimentar, a reeducação dos diálogos, a reeducação dos encontros, a reeducação até mesmo da própria subjetividade, porque hoje nós estamos tão
pobres também na subjetividade, sabe? Você está com uma situação depressiva ou de estresse e tal, tudo, e você tem que reagir, tem que encontrar formas, tem que dialogar e tal. Parece que o período assim que a gente encontra um estado, sem muita análise, olha, Beverly, sem muita análise, a gente encontra um estado para se justificar. Um estado pessoal de condição para se justificar, certo? E tem sido para muito. Por que tu não vai trabalhar? Porque hoje eu estou triste. Por que tu não vai jantar com a tua família? Porque, sabe, tu encontra um porquê e se isola. Se isola. Não é um período para se isolar, é um período para a gente comungar. Hoje tem tantas... Cooperar. Cooperar, dar a tua contribuição, dar o teu ponto de vista. Não, você defender o que você acredita, Beverly, não significa anular o outro, porque o outro também tem que lutar pelas suas questões. Certo? Então, eu tinha colocado aqui um outro termo também que eu queria conversar um pouco, Beverly. Hoje nós estamos num processo de empobrecimento muito grande da comunicação verbal, porque as pessoas não se olham. E a comunicação verbal, ela tem muito do corpo, ela tem muito nuances do olhar, da fisionomia, do próprio, né, do jeito que você posiciona o teu olho, a tua sobrancelha e tal, tudo. E as pessoas estão ali no celular, eventualmente conversando com a pessoa que está próxima, mas não está olhando para a pessoa, sabe? Então está perdendo elementos da comunicação que é muito importante, Aí você lembra daquela expressão que antigamente se dizia assim, se for verdade, fale olhando nos meus olhos, se for verdade. Daqui a pouco as pessoas não vão ter aquele feeling de perceber no olhar da pessoa se a pessoa está falando a verdade ou está inventando as coisas. Que a mãe e o pai diziam isso, fale olhando para mim. Conte-me o que aconteceu no colégio, olhando nos meus olhos. Verdade. E a gente percebe. Porque ele queria perceber ali as nuances da verdade propriamente dita e qual o momento ali que você estava já inventando o teu enredo, sabe? Então, algo que nós temos que reaprender justamente isso. Aonde que será feito isso? Beverly, hoje, a religião, a escola, a sociedade de modo geral, através dos meios de comunicação, tem que dar essa contribuição. Mas veja bem, Beverly, nós estamos já há mais de 10 anos, desde 2013 por ali, de que a política, a economia e a religião e a educação se tornou eventos. O colégio é aquele que tem bastante eventos. O melhor colégio é o que tem bastante eventos. A igreja, a religião é aquele que tem mais eventos. É encontros, é jornadas, é retiros, é não sei o que e tal. A vida não é só eventos. A vida, Beverly, tem um equilíbrio entre o ordinário, que é o cotidiano, para se chegar ao extraordinário. Hoje nós queremos a vida só no extraordinário. E para chegar à vida só no extraordinário, que não pelo ordinário, então a gente vai do energético às drogas. Entendeu? Do energético às drogas. Das drogas lícitas, que muitas vezes a gente chama de remédio, àquelas que ainda são bastante condenadas pela sociedade. Que deveria ser condenado também o remédio, certo? Porque hoje tem pessoas que se automedicam à torto e direito, depois vão no médico, o médico não pergunta seu histórico de remédio, desculpa a expressão, mete um outro remédio sem saber o histórico de remédio da pessoa, dá uma complicação danada na saúde, e diz, mas por quê? O que aconteceu? E tal. Então, é um período que nós temos que nos reeducar em todas as dimensões. Eu fico com o questionamento, quem vai conduzir essa reeducação? Se não, tem uma expressão do fundador do carisma escalabriniano que diz assim, se não agirmos nós, agirão os outros e contra nós. O Ismael Vígolo, do bairro de Lourdes, parabéns. É bem isso, Pablo. Concordo em grau, número e gênero contigo na hora que colocou a mensagem pelo WhatsApp.
E o Ademar Roberto Sebento, cinquentenário, querido. Grande Ademar. Ademar é uma figura. Ele mandou um bom dia pra gente com uma personalidade brasileira bem conhecida, mandando um beijinho, assim. O Ademar deve estar na cama ainda, ao dedo do iglu, né? Porque é o frio porque ainda. Ele não é preguiçoso. Eu admiro as pessoas que... Preguiça é um negócio que não leva ninguém a lugar nenhum, né, Pablo? Eu também tenho preguiça de vez em quando. Não é uma apologia de que não tenhamos nunca preguiça. A gente tem que lutar contra ela. Mas, de verdade, a preguiça não nos leva a lugar nenhum, né? O problema é como superar a preguiça. Como superar a preguiça. É a mesma forma de como superar como tomar banho no dia frio, né? Pelo amor de Deus. A Maria Salete, acho que eu já tinha falado dela, né? Um abraço aqui, também está acompanhando o programa. O Ademar tá escrevendo mais alguma coisa aqui. São 11h56, quase virando 57. Pablo, queria te permitir um fechamento. A gente conversou sobre temas que eles meio que dialogam, eles dialogam entre si, né? A questão dos resíduos do comportamento, o que precisa mudar e também uma situação comportamental, filosófica do nosso tempo. Juntando as duas coisas, o que fica? Olha, Bebe, nós falávamos no início do programa sobre o resíduo, que é o papelão, que é o lixo, que de modo geral a gente chama de lixo, é vidro, e lá vai toda a lista que nós temos, inclusive os resíduos tecnológicos que temos que pensar seriamente também nesse aspecto. Mas eu queria fechar o programa falando sobre resíduos da mente, certo? Resíduos do coração. Hoje há um bocado de pessoas sofrendo, Bever, porque não deu um destino para os resíduos do coração, das emoções, dos sentimentos, da raiva, do ódio e etc. e tal. E também os resíduos da mente. São aquelas ideias, aquelas percepções que jogaram na nossa cabeça, que colocaram na nossa cabeça. A gente, de alguma forma, se alimentou por N fatores, por questão de pertencimento, por questão ideológica, por questão das mais variadas. Hoje, nós temos que reciclar também os resíduos da mente e do coração. Pablo, olha só, escreveu aqui, Padre José. Olá, um abraço direto da cidade de Riva del Guarda, Trento, na Itália. Oh, Padre José, Madre de Deus. Madre de Deus. Ele diz, o tema da coleta seletiva é fundamental ao comprometer-se com o cuidado da nossa casa comum, né, que está lá na encíclica Laudato Si, do Papa Francisco. Ele diz, sim, os desafios da pós-modernidade. Não estamos em harmonia com o tempo do aqui e agora. E que Deus uno e trino abençoe a todos. Um abraço direto aí do Padre José. Conhece ele? José Eudes? Eu acho que é isso aí. É, lá do norte da Itália. Conheço, é um amigo. Grande abraço, Padre José. Obrigado por acompanhar o programa. Tá acompanhando. Nos catou, nos juntou pelas redes sociais. Que bacana, coisa boa, que isso bacana. É maravilhoso. O Ademar responde aqui, olha, ele saiu de casa, Pablo, em resposta, direito de resposta. Ele saiu de casa às 8 da manhã, tá chegando agora e o sol tá uma delicinha agora. Mas, Ademar, isso aí o que era uma promessa ou era uma... Nada, a gente ativa outro negócio, Pablo. Outro negócio. Gente ativa outro negócio. Isso é de outra geração. No mínimo, esse ser aí, eu conheço ele, é do milênio passado. Certamente, Ademar vem de uma outra forma que fabricou, né? Pablo, obrigada pela presença. Eu que agradeço, Bebe, um grande abraço e obrigado a todos que nos acompanharam. Esse conteúdo a gente fica armazenado e disponível em vídeo.